que um pessoal criou um software usando semântica para fazer filtragem de dados, filtragem de segurança. Então, por exemplo, você está lá com seu filho, está acessando um site, então ele faz a leitura RDF daquele site e, por regras ali, ele olha para ver se aquele site o seu filho pode acessar ou não. Então tem uma partezinha aí eles fizeram até uma interface bonitinha com o mapa das palavras, regras e etc. Né? Esse outro aqui é uma especificação que o pessoal está tentando implementar aí para o Open Source. Acho que o Google faz parte, o Yahoo faz parte, aquele A9, que é a parte de search do Amazon, faz parte. Eles estão tentando fazer tags específicas para a parte de search. Então, de vez de você escrever apenas seu robot lá, .txt, você descreveria um RDF dentro do seu site e aí ele indexaria em cima dessas tags. Então, ele poderia passar lá, mostrar o seu site com informações tagueadas, metadados fáceis de serem homologados, né? Aí tem outra parte do Yahoo, que é um sandbox, né? Eu tentei mostrar um pouquinho do Yahoo, porque todo mundo conhece do Google, né? Então ficaria mais redundante. Então o Yahoo também tem bastante parte de labs, né? De research. Ele tem um sandbox lá, depois os links estão todos na apresentação. E ele tem algumas coisas que eles tentaram fazer. Então tem esse Motif, que é um sistema que tenta fazer o relacionamento das coisas, né? Então, por exemplo, ele dá o exemplo do cachorro, o tipo da ração do cachorro, qual que é a raça dele, e etc. Então, ele tenta fazer amarrar essas informações para trazer informações mais relevantes. Aqui é a tela do Motif, então, usei meu nome e ele traz alguns contextos, possivelmente, né? Então, esse nome pode ser, sei lá, jogador de futebol, que eu acredito que não seja, porque eu sou muito ruim. Um político também não. Música, pessoa. Então, você vê que ele tenta acertar de tudo que é jeito, né? Viu que o negócio é tentativa e erro mesmo. Tem um específico para medicina, que ele tenta catalogar todos os tipos de doença. Então, isso é importante para a troca de informações. Então, imagine que você vai lá no laboratório, até um projeto que a gente estava fazendo, no laboratório Delboni, Lavoisier lá. E todo mundo tem a mesma estrutura de dados para tipos de exame. Então, eu posso trocar estrutura de dados de exame e começar a fazer análise em cima disso e descobrir, por exemplo, X caras tiveram uma alteração no exame dele e, consequentemente, esses caras tiveram uma doença daqui a 10 anos. Então, essas informações são legais, são importantes, esse tipo de iniciativa, para o data mining de informações, né? Para melhorar o data mining de informações. É o parque de versões, né, que é o Calais, eu não sei. Eles estão tentando criar semântica a partir de informações da internet. Então, eles têm algumas especificações prontas, eles têm uns RDFs muito catalogados, muito bons. Ele tem APIs para você brincar. Então, por exemplo, a gente vai mostrar um exemplo que você coloca um texto, ele tenta assertivamente achar o que seria aquela palavra, né, colocar numa categoria, mas ela não tem em português, né, tem inglês, francês e espanhol. Tá? Então, isso aqui é muito importante, porque ela tem que ser regional. Ou regional, por exemplo, alguém de Portugal pode fazer alguma coisa, ela é por língua, então não adianta. Uma especificação em inglês não vai funcionar em português. Então, hoje tem todos esses formatos bonitinhos e etc, né? Mas a gente sabe o ritmo de informação. Ninguém vai conseguir taguear todo tipo de informação que vai publicar, e esse tagueamento a gente sabe que não vai funcionar. Porque uma palavra, um tipo de palavra pode ser um conceito para você e pode ser outro conceito para outras pessoas, né? É muito variável. Então, como que a gente faz mais ou menos com força bruta essa semântica? Então, a gente tem um exemplo aqui. Primeiro, antes do exemplo, eu quero mostrar esse gráfico aqui, que é um trabalho acadêmico também de dois caras israelenses. Eles fizeram um mapeamento de todos os softwares hoje que tentam fazer semântica. Então, eles descobriram um gráfico de todos os caminhos que você pode seguir hoje para fazer um analisador semântico. Então, tem um monte de caminhos aí. Então, primeiro tem as dimensões lá em cima. Então, por exemplo, vou pegar as dimensões de pré-processamento ali. Então, você pode ter um pré-processamento de texto, você pode ter um conhecimento mais abaixo dessa informação,
Aí, por exemplo, lá no método de ensino, né, o Learning Method, então você tem tarefas, e essas tarefas podem ser classificação, clusterização, pode ser por regras de inteligência artificial, né, regras que estão se autoaprendendo, pode ser por população, né, popular, ontologias. Então, assim, o caminho é muito grande. A possibilidade de você fazer é muito grande. Então, quando você tem um caminho muito grande, a possibilidade de você acertar ou não varia muito. E hoje, assim, no nosso software a gente acerta 25%, que é um índice muito grande, mas para textos bonitos, literários, bem escritos, né? Se você pegar, por exemplo, um tweet de um cara, você não vai achar semântica nunca lá, né? Somente essas pessoas mais, desculpa falar, mais jovens, né? Eu estou me sentindo velho, que escrevem assim de um jeito nem eu entendo. Imagine o computador. Então eu peguei um exemplo aqui, até um exemplo de uma notícia que saiu faz 2 dias aí, que é do TechCrunch. Então o que eu fiz? Esse aqui é um sandbox nosso lá. Esse FineJun, depois eu explico por que o logo, tá? Eu vou explicar a história rapidinho. Então o que eu fiz aqui? Não dá pra ver direito, mas eu selecionei um texto, copiei, colei e joguei aqui pro nosso engine de sandbox. Então o que ele fez? Primeiro em inglês, né? A gente começou a testar em inglês, entender os conceitos, para depois trazer português. Então ele olhou lá. O Google é uma companhia, e foi repetido 3 vezes. Federation Communication Commission é uma organização. O Verizon é uma companhia. O Foreign Local International Policy Framework é um termo de indústria. O Emperor é uma posição. Então, olha lá que legal, assertividade. Quer dizer, você não... A força bruta que eu digo é você o quê? Você não tem tags nessas informações, é um texto livre. Só que a partir de você criar uma ontologia lá atrás, né, e uma taxonometria, você consegue, a partir do texto, dos conjuntos ali, descobrir qual é aquela palavra. Então, por exemplo, o Google, a gente sabe que é um termo matemático. Então, se fosse num conjunto ali de expressões matemáticas, de termos matemáticos, então a categoria do Google não seria companhia, seria uma expressão matemática, um termo matemático, por exemplo. E agora, em português, peguei um site do Go.com ontem, a vitória do meu time, né, do Palmeiras, finalmente, né, a gente ganhou algum jogo. Então, e aí beleza, copiei, colei, joguei aqui e descobri algumas coisas. Então, Palmeiras nesse contexto é futebol, o Gol é futebol. Então, imagina o seguinte, se tem um contexto de um texto sobre aviação, o Gol, ele não é mais futebol, ele é, sei lá, um termo de aviação, porque relaciona a uma companhia aérea. Aí tem Tadeu Pessoa, Marcos Assunção Pessoa, Marcos Pessoa, Luiz Felipe Scolari Pessoa. Aí Pacaembu é um termo indígena, quer dizer, errou. Na verdade ele é um estádio pra gente, né? O estádio que aconteceu o jogo. Beleza, não é perfeito. Aí São Marcos Assunção, São Tadeu é termo de religião. Então, na verdade, né, o computador não entende, né, a ironia, né? E quinta-feira é uma data. Tá bom? A aplicação desse negócio aqui é milhões de coisas, né? Então, assim, a gente vai tentar mostrar um pouquinho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre por que a gente fez isso e qual que é o objetivo, tá? Na verdade, eu sou um cara que estou tentando a vida toda, um dia eu vou morrer tentando e não tem jeito. Então a gente criou, até com dois amigos lá do clã da Keika, lá, dois amigos meus da matemática aplicada, a gente tentou criar uma empresa de mercado financeiro, os caras estavam pirando em mercado financeiro, stock option, Markowitz, não sei o quê. E aí, beleza, vamos fazer um software que pega os índices econômicos, tenta olhar fatos e fazer relacionamento com essas informações. Aí o que aconteceu? Não deu certo. Né? Não deu certo. Na verdade não deu certo porque tecnicamente é muito difícil, mas porque decidiu fazer mestrado e falou que não tinha tempo, o outro arrumou uma mulher, meio que casou, aí também não tem tempo, engordou. E rolou a crise. E rolou a crise. Né? E rolou a crise de 2008 lá, aquela crise financeira que a gente ia ter um parceiro que a gente estava tentando uma produtora que cuida de carteiras de investimento e chegou a crise e os caras não queriam nem pagar nenhuma coxinha mais pra gente, a gente também não tinha dinheiro, então sabe como é, né? Então foi feio. Aí hoje a gente está com um software para monitoramento de mídias sociais, que possivelmente seja ruim, mas eu não sei ainda, né? Vamos ver. Qual que é a ideia dele? Primeiro é mapear as mídias sociais, né?
Grande coisa. Mas olha um exemplo que a gente está tentando fazer. A gente tem uma assertividade boa,